Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Carol, boa noite a todos. Oi, Vera. Começamos por onde, Vera Magalhães? STF e pandemia. Pois é, o STF encobrindo, né, os assuntos mais urgentes da pandemia, Rodrigo, deixando, né, que a gente deixe de prestar atenção no avanço da infecção pelo coronavírus e também nas medidas necessárias para contê-lo, né, como o auxílio emergencial que anda a passos de tartaruga no Congresso Nacional. Mas, desde ontem, todo mundo com os olhos postos no Supremo Tribunal Federal, que depois daquela decisão bastante inesperada do ministro Edson Fachin, que livrou o ex-presidente Lula de todas as suas condenações, hoje, por obra do ministro Gilmar Mendes, que preside a segunda turma da Corte, levou ao plenário da turma o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, feito pela defesa do Lula. Fachin tentou evitar esse julgamento e jogar a decisão para o plenário do Supremo, apelou ao presidente da Corte, Luiz Fux, para que isso fosse afetado ao plenário, mas Gilmar Mendes usou da prerrogativa de ser o presidente da turma e de estar com vista do processo. O processo estava com ele, o ministro Edson Fachin já tinha votado, então ele não tinha como tirar da turma e jogar para o plenário o processo. Num voto bastante longo, bastante enfático, o ministro Gilmar Mendes acabou por demolir ali o trabalho do juiz Sérgio Moro e da Força-Tarefa da Lava Jato nos processos do Lula, usou para isso longas transcrições de diálogos da Vaza Jato que passaram por um laudo na operação da Polícia Federal batizada de Operação Spoofing e acabou votando não só pela suspeição do Moro, como também para que ele assuma as custas do processo, seja condenado a pagar as custas do processo. Então, fez um voto ali que atinge também o bolso do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Está sendo acompanhado agora pelo ministro Ricardo Lewandowski, que decidiu ler o seu voto hoje, apesar, e aí teve uma outra mudança inesperada, um outro plot twist, do novato Cássio Nunes Marques, nomeado por Bolsonaro, ter pedido vista do processo. Então, a decisão não saiu hoje. Não, os roteiristas da série estão especialistas em plot twist, né, Vera? Porque teve a decisão de ontem do Fachin, aí hoje o Gilmar resolve levar para a turma, aí tem pedido de vista, ainda pode ser que a ministra Carmen Lúcia mude o voto dela dado lá atrás em 2018. Já surge a informação de que vai para o plenário, né? O Sardenberg falou sobre isso agora há pouco, então é plot twist em cima do outro, né? Não, desculpa só interromper, porque já tem atualização sobre isso. O Lewandowski, ele confirmou, ele terminou o voto dele. O César Feitosa, ao vivo, traz os detalhes para a gente, é melhor. Vamos lá. Oi, Bocardi. De fato, foi isso. O ministro Ricardo Lewandowski acabou de terminar o voto dele aqui na segunda turma do STF, acompanhando o ministro Gilmar Mendes pela suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Ele afirmou no seu voto que houve uma simbiose entre os órgãos acusatório e condenatório com vistas políticas e ainda citou o aceite de Sérgio Moro para assumir o Ministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro, ressaltando que as intenções políticas que o ex-juiz teria, isso durante o seu voto. Agora o julgamento foi suspenso, agora só haverá um retorno após o ministro Nunes Marques ter mais o tempo para analisar o pedido, lembrando que ele não tem um prazo para fazer essa análise. Só relembrando, inclusive, o julgamento começou em 2018 com os votos de Carmen Lúcia e Edson Fachin e só foi retomado agora, depois dessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que tinha pedido vista anteriormente, e agora esse pedido de vista do ministro Nunes Marques, que pode certamente vai prolongar ainda mais essa decisão sobre a suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. E conversando aqui com as fontes aqui no STF, o cenário que foi desenhado é o seguinte: a PGR já anunciou que vai recorrer da decisão de ontem do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula
lá na 13ª Vara de Curitiba. Agora, com a PGR recorrendo, o Fachin deve liberar esse recurso para votação no plenário. E é lá que deverá haver essa discussão sobre a validade dessa votação de hoje da suspeição de Moro. Ou seja, nesse tanto de reviravolta que a gente teve nessas últimas horas, de ontem para hoje, ainda tem mais essa. É bem possível que o plenário acabe decidindo, a partir do ministro-presidente Luiz Fux, determinando alguma data. A gente vai ver que o plenário vai tomar alguma decisão também sobre esse caso, porque, de fato, continua havendo essa decisão do ministro Edson Fachin de anular, de acabar dizendo que perdeu o objeto, aqueles 10 habeas corpus e aquelas 4 reclamações, entre as quais havia essa da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e agora vai ficar essa dúvida, e quem vai decidir isso tudo, no final das contas, com certeza será o plenário, segundo o que a gente tem apurado aqui no STF. Bocardi. Muito obrigado pela atualização, César Feitosa. Vamos lá, meninas, desculpa aí, só para ele trazer a conclusão lá. E tivemos aí, portanto, a informação também de Carmen Lúcia, que não se manifestou como ela havia dito que poderia se manifestar, não é? Ela disse que vai se manifestar quando o ministro Cássio trouxer o voto dele, Rodrigo, e ela disse que ele tem sido breve nos pedidos de vista, então que ela prefere esperar. Ela já votou nesse habeas corpus lá atrás, mas quando ela votou ainda não tinha o laudo da operação spoofing. Então, ela tem uma razão para trocar o seu voto. Inclusive, enquanto o ministro Gilmar Mendes lia o voto dele, ela chegou a soltar um gravíssimo, isso é gravíssimo, em uma das passagens em que procuradores da Lava Jato falam em devassar escritórios de advocacia. Então, ela que votou na época contra a suspeição do Moro, deu sinais, deu alguns indicadores de que vai trazer um novo voto. Essa ida ao plenário é algo nebuloso, ao meu ver. Hoje, o ministro Fux evitou pôr a mão nessa cumbuca. Ele não quis se meter, deixou que eles resolvessem na turma e não saiu em socorro do Edson Fachin. Eu falei isso na minha primeira entrada no Viva Voz, com o Sardenberg, que, embora ele seja um lavajatista, a gente sabe disso, ele está procurando, neste caso, atuar mais para preservar o Supremo de uma crise institucional interna. Então, ele está com muito cuidado. Para ele trazer ao plenário, teria de ser depois da turma discutir esse HC lá. E aí, sim, cotejar o resultado desse HC da suspeição com a decisão de ontem do ministro Edson Fachin. Então, é uma costura muito complicada, justamente porque, como a Carol falou, foi plot twist atrás de plot twist, todo mundo querendo ter o seu momento de brilho e tomar a sua decisão em caráter unilateral, e a corte é que fica bastante fragilizada diante disso, porque você não tem segurança jurídica para mais nada referente a esse assunto. Então, o ministro Fux está tendo de se equilibrar ali entre dois grupos que estão cada vez mais acirrados. O ministro Gilmar Mendes foi bastante duro com o ministro Fachin, irônico em muitos momentos, descortês em outros. Foi humilhante para ele ter ficado vencido na turma por absoluto isolamento, porque até a ministra Carmen Lúcia votou para que se continuasse a discussão. Então, vai se criando um isolamento muito grande do relator da Lava Jato dentro do Supremo. Agora, o que a gente... Fala, Bocardi. Não, você pode ir lá. Não, eu só queria pedir... Depois a Vera pode falar. Eu queria ouvir um pouco ela sobre... Ela fala em fragilidade da corte, mas o que isso pode... o que ela enxerga de definição do caso, do que foi colocado em discussão, tanto suspeição quanto anulação de provas. Exatamente a pergunta que eu ia fazer. Eu acho que a suspeição caminha para ser acatada, mas eles vão ter que também, nesse caso, fazer um triplo twist carpado interpretativo. Por quê? Porque o que eles estão dizendo? Estão dizendo que a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro passaram por cima da lei para condenar o Lula. E o que eles farão, neste caso, para anular o caso? Pegar provas obtidas de forma ilegal, por meio de um hackeamento em massa de autoridades, cuja origem ainda é bastante nebulosa. Ninguém acredita que foi um hacker de Araraquara que pegou todo esse material por acaso, e usar isso como uma prova para anular todo o processo contra o ex-presidente Lula e, eventualmente, contra outros réus, que podem entrar com recursos semelhantes. E aí eles falaram, o Lula não teve direito ao devido processo legal. E eu pergunto, o Moro ser julgado com este tipo de prova obtida
ilegalmente, também não fere o devido processo legal e o amplo direito de defesa, me parece que as contradições nesse caso, elas são de toda a natureza e para todos os lados. E aí a gente entra numa coisa que eu acho que é de âmbito mais geral. Foram cometidos excessos na Lava Jato? Vai ficando cada vez mais evidente que sim. Mas o Supremo foi omisso em sanear essa operação na sua origem e ao longo dela? Sim, foi omisso. Ele foi omisso porque ele não tinha os dados, como disse o ministro Edson Fachin? Não, não me parece. Ele foi omisso propositalmente porque, politicamente, na época, interessava apoiar a Lava Jato. Lembremos que o próprio ministro Gilmar Mendes era um entusiasta da Lava Jato no início. Chegou a conceder uma liminar contra a nomeação do Lula para a Casa Civil. Não nos esqueçamos disso. Ele que hoje bate no peito com indignação, dizendo que o Lula foi alvo de um processo draconiano, impediu a nomeação do Lula para a Casa Civil na época, algo que muita gente acha que não é função de ministro do Supremo. O que mudou foi o vento político. E aí o Supremo também tem de se haver com o seu passado, com as suas decisões que deixaram a Lava Jato ganhar o tamanho que ela ganhou e, principalmente, Curitiba assumir a jurisdição de quase todos os casos, porque o Supremo assim definiu. Desde o ministro Teori Zavascki, que não está mais entre nós, passando depois por Fachin e, com isso, sendo referendado sucessivamente pela Corte. Agora, me chamou a atenção o uso muito enfático desses áudios e das mensagens da Operação Spoofing ali no voto do ministro Gilmar, porque, na verdade, a defesa de Lula não inclui esse material no pedido, né? Ela faz o pedido com base em outro tipo de argumentação, não incluiu, teve acesso. Agora, é lógico que a divulgação desse material também influencia no cenário, apesar dele não fazer parte do pedido da defesa, né, Vera? É outra situação esdrúxula, Carol, porque esse pedido anterior ao conhecimento desses dados, esses dados foram trazidos a público pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator da Operação Spoofing, não é nem no mesmo processo, que concedeu acesso ao Lula, e aí isso foi divulgado, já tinha sido divulgado pelo Intercept Brasil, por outros veículos do consórcio que divulgou a Vaza Jato, e agora eles foram incluídos no processo meio como um dado da natureza. Ninguém fez uma discussão preliminar a respeito da validade dessas provas e do seu uso para formar um juízo a respeito da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. É como se isso já estivesse dado. O ministro Lewandowski foi quem chegou mais perto de elaborar alguma tese mais geral a esse respeito, dizendo que, para ele, a garantia do devido processo legal e do amplo direito de defesa são superiores à norma que impede você usar a prova obtida ilegalmente. Mas a defesa do Moro poderá, com razão, dizer que o devido processo legal e o amplo direito de defesa dele estão sendo conspurcados por provas ilegais. Então, você entra ali numa espécie de dilema de Tostines que mostra o casuísmo com que o Supremo agiu antes e age agora, nesse caso e em vários outros. O pessoal já começa a escrever aqui, Vera. Diego, por exemplo, ele fala, existe a possibilidade de o Estado brasileiro ter que indenizar o Lula porque ficou preso? E a gente já falou sobre a possibilidade, o pedido de Moro ter que pagar as custas. Alguém escreve aqui também, deixa eu ver se tem o nome aqui, escreve pra gente, falando, daqui a pouco vai ter que... Everton, daqui a pouco vai ter que devolver o dinheiro, devolver para as pessoas que roubaram, que foram condenados por roubo, ter que devolver o dinheiro para elas, dinheiro recuperado no exterior que estava em contas aí de contas suspeitas. Lembra o Pedro Barusco, que era só um gerente da Petrobras, não era nem diretor, e devolveu uma quantia exorbitante de dinheiro que ele tinha no exterior. Se eu sou advogado dele, já estou pedindo a grana de volta, porque, né, se tudo não passou de uma ilusão da nossa cabeça, a narrativa, a maquinação, por que o cara foi tão magnânimo em devolver milhões de dólares ali, né? Só uma crise de consciência? O que será que aconteceu? A gente vai perdendo um pouco também essa dimensão de tudo que a gente viu em 2014, 2015, 2016, em termos de confissões, de devolução de recursos, de esquemas de desvio para o exterior, como o do Eduardo Cunha. Então, é bom a gente ter sempre em perspectiva que, se o Lula foi condenado, expandindo alguns limites ali, como vai ficando cada vez mais evidente,
Até aqui, a meu ver, não tem nenhum indício de que foram plantadas provas na casa dele, de que foram inventadas escrituras, por exemplo, de opção de compra do triplex, ou aquelas coisas que estavam no sítio, que elas, na verdade, foram plantadas no sítio, os monogramas nas roupas, os pedalinhos, etc., para incriminar o Lula. Porque então, se analisar de forma superficial, fica aquela coisa, não, são todos inocentes, né? E não só Lula, estão falando de todos envolvidos, né? Nos processos da Lava Jato. Porque todo mundo vai pedir. Os advogados estão muito pegando nesse ponto. Não é que todo mundo vai ser, que todo mundo vai ser beneficiado, mas se eu sou advogada do Eduardo Cunha, eu já entrei ontem com um pedido para que ele não seja julgado em Curitiba. Eu falo, meu cliente nunca pisou no Paraná, não tem nada a ver com Curitiba, odeia marreco, e não tem nada a ver com isso. Agora, a gente está discutindo tudo isso também muito em função dos erros da própria Operação Lava Jato e do próprio juiz Sérgio Moro, né? Porque a decisão do Supremo não é que ninguém é inocente, é simplesmente que o processo foi contaminado. O problema é que o resultado disso é que muito provavelmente vai prescrever, né? Se tudo cair por terra, vai começar tudo de novo, lá em Brasília. Né? O ex-presidente já está com 75 anos. E aí vai cair para as calendas. Será culpado, será inocente, se a prova estava valendo. Porque houve erros processuais e o resultado final vai acabar sendo esse, né? Carol, eu fico imaginando, em qualquer processo no Brasil, e aí é um exercício de imaginação mesmo, se houvesse um grampo em cima dos promotores, advogados e juízes, se isso não é uma prática comum. E aí eu fiquei vendo o ministro Gilmar Mendes por horas ali, lendo o seu voto indignado, inclusive de conversas entre a imprensa e os procuradores, e o ministro Gilmar Mendes é um antigo, né, fornecedor de informações para a imprensa, inclusive informações de processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Então, essa indignação um pouco seletiva também, neste momento, me mostra que o que existe é um pano de fundo de disputa de duas narrativas que são jurídicas por um lado, mas muito políticas. Há muito tempo, bem antes da Vaza Jato, o ministro Gilmar Mendes começou a achar que a força-tarefa de Curitiba exorbitava, e não só de Curitiba, também a do Rio de Janeiro, etc. Essas provas vieram para corroborar a tese dele, e aí ele se aferrou a elas de uma maneira muito, muito, muito dura, mas atribuindo a esses procuradores e ao juiz uma vilania que, por exemplo, a gente não vê ele analisar em relação aos protagonistas dos desvios na Petrobras e em outras empresas públicas que sangraram os cofres públicos em bilhões e bilhões de dólares. Então, também nesse caso, tem dois pesos e duas medidas e narrativa essa que resvala para os apoiadores do Lula nas redes sociais, está todo mundo ali quase querendo esse desagravo e essa restituição de recursos a ele, etc. Então, a gente vive também, nesse caso, de uma tentativa de emplacar uma nova narrativa. Assunto tão grandioso que toma todo o tempo da nossa conversa. Matheus Luque fala, ele está pedindo música aqui, ele está achando que ele está no Fantástico para pedir música. Cadê a música, Matheus Luque, na produção? Mas antes de a gente ir à música, que tem a ver com isso, sugestão da Vera, só a gente falar rapidamente aí da pandemia. A gente tem um agravamento em São Paulo, a gente já viu em outros estados, mas na ordem do dia está São Paulo, com um agravamento aí da pandemia, preocupação por todos os lados, a gente vê aí pessoas morrendo por falta de atendimento. Vera apurou mais cedo, esse indício de fase roxa, ele é gritante no governo do estado, Vera. É grave a situação, falei com 2 secretários mais cedo, você também falou, Rodrigo, ouvi você agora aqui antes da gente começar. Essa fase roxa nunca foi implantada, ela ainda era uma hipótese não colocada não concretizada, o governo continua evitando falar em lockdown, mas seria restringir algumas outras atividades. O futebol já é dado como quase certo, restrição a templos religiosos e igrejas também está em discussão, embora o governador seja muito resistente a isso, e aí a grande discussão de novo, em relação às escolas. O que o decreto dizia que fase vermelha continuam funcionando as escolas, não fala nada sobre a tal fase roxa para a qual a gente ainda não foi. Hoje teve a liminar obtida pela POSP de que os professores não precisam ir às aulas presenciais. O Estado talvez aproveite a conjuntura toda, que é gravíssima essa liminar, para tentar
aí fechar as escolas mesmo e tentar fazer uma restrição mais severa para a gente tentar baixar os casos. Por quê? Porque a nossa média de mortes no estado nas últimas 24 horas, média não, o número total de mortes nas últimas 24 horas deverá ser de 517, segundo o número preliminar que eu obtive. É um recorde absoluto que aponta, caso isso se repita no resto do Brasil, para a gente atingir aquele número de 3 mil mortes em alguns dias. Isso não é admissível, isso não é aceitável, tolerável, e a gente começa a ver prefeitos partindo para o desespero, como a prefeita de Rio Preto, que quer pôr pulseirinha nas pessoas, prefeito de São Bernardo, que implorou para as pessoas num vídeo para não saírem de casa e não irem ao hospital, a não ser que estejam muito graves. Então, a situação vai caminhando para uma calamidade do nível apocalipse zumbi. As pessoas não estão se dando conta disso. Esse agravamento ele é muito rápido e é muito grande. A cada dia são coisas ali inimagináveis que a gente descreve, como a de Taboão que você descreveu, e as pessoas continuam achando que minha liberdade, não posso escolher minha liberdade, as empresas estão falindo. Elas estão entendendo, não estão entendendo que a gente está vivendo um outro dilema nesse momento, que é o dilema de um médico de salvar uma vida e não salvar 2 ou 3. E talvez nem chegar no médico, é isso que a gente tem visto. Exato. Vera Magalhães, vamos com a música para a gente fechar, então. Qual que é a sua sugestão do dia? Eu não sei mais se a gente tem tempo ainda. O Matheus pode estar sinalizando aí para você, para pôr a sonora do Gilmar, porque um dos momentos aí em que ele fez uma crítica é que ninguém é herói, ninguém pode ser salvador da pátria, que ninguém é dó do Borogodó. Põe aí, Matheus. O resumo da ópera é: você não combate o crime cometendo o crime. Ninguém pode se achar o ó do Borogodó. Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais de modéstia. Calcem as sandálias da humildade. Ele falava sobre isso relacionado ao processo todo, né? Dirigindo a Moro, mas que também casa muito bem com o que a gente vinha falando antes, com quem não respeita, para quem ignora qualquer perigo, qualquer alerta sobre a pandemia. Então, por favor, não se achem o ó do Borogodó. Isso para os paulistanos também deu uma dorzinha ali no peito, porque na semana passada a gente lamentou o fechamento de um bar icônico aqui, que é o ó do Borogodó, famoso pelas rodas de samba. A Carol, se quiser entender, equivale aos bares da Lapa, onde muitos artistas começaram sua carreira, a Fabiana Codza e outros, e tem um grupo lá de chorinho, de samba, que é o grupo ó do Borogodó, que fez um chorinho que chama Bem Brasil. A gente está aí mergulhado num caldo de Brasil bem desconcertante. A música, pelo menos, é suave para tentar fazer a gente respirar um pouquinho. No instrumental, é isso? Uma flautinha, não sei se isso é uma clarineta, uma flauta, mas pra gente dar uma saudade respirada e da uma Lapa, que saudade relaxada. de samba, deu gatilho, Vera. Deu, desculpa. Mas hoje tem BBB paredão falso, vai animar. Calma. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz, obrigado, viu? Boa noite pra você. Tchau, gente, até amanhã. Fiquem em casa ouvindo o chorinho. Beijo, Até Vera. mais.